Queremos dar as boas-vindas a todos os companheiros de todos os estados do país que estão aqui neste seminário, o 9º Seminário dos Empregados da Caixa, que nós estamos realizando, num momento particularmente difícil para a empresa e um momento particularmente difícil na conjuntura do nosso país. E nós temos a honra e o prazer de receber e abrir esse seminário nacional com a presença do nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Inicialmente, nós daremos 30 minutos para o companheiro Lula fazer a sua exposição, que será sobre conjuntura nacional, e nós abriremos para perguntas do plenário. Então, repito que os companheiros façam um esforço para que todos possam ir, inclusive aqueles que estão mais ao fundo, e passaria então a palavra para o companheiro Lula fazer a sua exposição. Desculpe. Gostaria de convidar para compor a nossa mesa também, que, se alguém não sabe, está composta a Executiva Nacional dos Empregados mais o companheiro Lula. Gostaria de convidar o deputado federal Nedson Michelletti, do PT do Paraná, para também compor a mesa. Eu queria começar dizendo para vocês o seguinte: o que está em jogo no nosso país, nesse instante, é a determinação da cara do Brasil que nós queremos construir. E tem duas propostas em discussão. Uma proposta daqueles que acham que o Estado não vale nada, que o Estado não presta para nada, que o Estado só gasta muito, que o Estado, portanto, é incompetente, e é preciso, então, acabar com o Estado, fazendo com que o mercado regule, sobretudo, a economia, e que o povo seja jogado à disposição do mercado. Isso é não da iniciativa privada. E, de outro lado, existe um grupo do qual eu faço parte, e quero crer que muito de boa parte, que acha que, embora o Estado brasileiro, ao longo desses últimos anos, tenha sido administrado de forma equivocada e incompetente, não pelos trabalhadores, mas pela própria elite brasileira, o Estado, bem administrado de forma democrática, tem um papel extraordinário para cumprir junto à nossa nação. Na verdade, o que está em jogo é outra definição que um bom cientista político de esquerda poderia dizer. O que está em jogo é um projeto de virar o Brasil para os 35 brasileiros potencialmente consumidores, ou se vamos governar o Brasil, além de manter a situação dos 35 anos, para os outros milhões de brasileiros que estão excluídos, portanto não podem nem participar dessa tão bonita palavra chamada lei de mercado, ou mercado regulador. E nós entramos numa discussão em que ideologicamente nós estamos perdendo ela por incapacidade nossa, por incapacidade dos partidos políticos de esquerda, por incapacidade do movimento sindical,
Nós estamos perdendo o debate ideológico em defesa do Estado, até porque muitos de nós não tinham coragem política de defender o Estado tal como ele estava. Então, qual é a grande dúvida que nós temos hoje? Vocês têm consciência, enquanto funcionários da Caixa Econômica Federal, que vocês são considerados marajás pelos milhões de brasileiros que não conhecem o trabalho que vocês fazem e que são alguns não marginalizados, mas outros marginalizados que acham que ganhar R$600 já é marajá neste país. E eu lembro perfeitamente bem que durante a eleição em 88, muita gente tinha até uma certa preocupação ou uma certa cisma de dizer que era funcionário público, tal era a imagem negativa que tinha sido vendido ao longo dos últimos 15 anos sobre essa categoria, de funcionários públicos e funcionários de empresas de economia mista e de empresas estatais. Pois bem, nós agora estamos diante do final desse jogo. De um lado, aqueles que defendem o fim do papel do Estado enquanto regulador da economia e enquanto gestor de políticas sociais, e do outro lado, aqueles que defendem a manutenção do Estado ainda como regulador da economia e ainda como o gestor das políticas sociais a serem implantadas no nosso país. E aí nós encontramos palavras fantásticas, neoliberalismo, flexibilização e outras palavras que vão sendo jogadas diuturnamente na televisão, no rádio, nos jornais, e é menos que a gente concorde com ela, passa a fazer parte do nosso cardápio político e do nosso cardápio sindical 24 horas por dia. O que é mais grave é que a mentira, quando ela é repetida várias vezes consecutiva, ela ganha a cara de verdade. E muitas vezes a verdade, dita de forma deturpada, ganha cara de mentira. O exemplo maior que nós temos de recente para contar é o caso do recupero da antena parabólica. Nos Estados Unidos, um presidente da República caiu do governo, o Nixon, por causa do caso Watergate. E o caso Watergate era menor do que o caso da antena parabólica, porque lá era o Partido Democrata que estava tendo a sua sede, grampeada pelo Partido Republicano. E a mentira continua. A mentira continua na medida em que, ao PSDB assumir o governo, eu tinha uma falsa ideia de que o Fernando Henrique Cardoso teria se utilizado do PFL para chegar ao poder, mas que depois de chegar ao poder, o Fernando Henrique Cardoso iria, pelo menos, ter um certo rompimento com a direita, iria fazer um governo de centro-esquerda. Não apenas eu pensava assim, como outras figuras políticas do Brasil imaginavam que ele fosse tentar recuperar o que ele fez durante a campanha com uma administração um pouco mais progressista. Qual não é a nossa surpresa quando o Fernando Henrique Cardoso dá ao PFL mais cargos do que o PFL tem se tivesse ele, PFL, eleito um presidente da República das fileiras do PFL. Se o Antônio Carlos Magalhães fosse presidente da República, ele não teria, enquanto PFL, a quantidade de cargos que eles têm com o Fernando Henrique Cardoso, presidente da República. Ao Henrique Cardoso permitir que esse quadro se estabeleça no país, nós vemos um absurdo. O PMDB, que é o partido maior no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara, pensa que está no governo, mas não está no governo. Porque o Ministério da Justiça no nosso país, brincadeira, não manda nem delegado da Polícia Federal. O outro gaúcho, que está no Ministério do Transporte, não tem dinheiro para comprar massa asfáltica para fazer absolutamente nada nesse país. Além do que, esses dois deputados não são do PMDB, até porque o PMDB do Rio Grande do Sul tem uma história tão própria que não faz parte do restante do PMDB a nível nacional. E o PMDB é a única fonte partidária que poderá, se juntando à esquerda, criar um equilíbrio dentro do Congresso Nacional para que a gente possa evitar que prevaleça
todas as propostas que o Fernando Henrique Cardoso e o PSL mandaram de reforma constitucional via emenda constitucional. Se a gente quiser salvar as reformas constitucionais para ela estar numa linha menos entreguista do que está agora, nós vamos ter que transformar o PMDB no partido de centro. Veja, para mim é uma coisa absurda, porque eu não consigo controlar o PT, como é que eu vou querer controlar o PMDB? Mas, de qualquer forma, nós não temos outra alternativa. E é por isso que eu acho que o PMDB, ele poderia, se nós conseguíssemos convencê-lo, a ser uma espécie de um partido